Santo e maravilhoso Deus que habita nos altos dos céus, obrigado por permitirmos acordar por mais um dia. Nos ajude, Senhor, a nos alimentarmos espiritualmente, pois necessitamos de um crescimento espiritual. Nos dê a sabedoria que o mundo não tem. Nos instrua mediante o Teu Santo e bom Espírito, a fim de sermos melhor, a fim de sermos luz para o mundo. Nos guie, Senhor, em todas as decisões o qual tomaremos durante esse dia. Fica conosco, é o que nós pedimos, agradecidos por amor de Cristo Jesus. Amém. O tema para nossa reflexão hoje será por que os ímpios, por que as pessoas que não querem saber de Deus, aparentemente parece que elas vivem melhor do que os que creem em Deus? Faremos uma análise sobre essa situação. Usarei uma passagem para que nós procuramos compreender o verdadeiro sentido da vida, que está no livro de Oséias 4, 6. Capítulo 4, versículo 6. Jesus Cristo diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. É importante nós compreendermos o que Jesus Cristo quis nos transmitir sobre a vida verdadeira. Ele diz o seguinte: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu vim para ensinar-lhes a viver uma vida verdadeira. Os egípcios, por exemplo, eram povos muito ricos, povos muito sucedidos. Só que eles viviam escravizando o povo de Deus e outras nações para poder manter o seu luxo. Usaremos agora um salmo de número 37, a fim de tentarmos compreender por que aparentemente os ímpios são melhor do que o povo de Deus, melhor no sentido de prosperidade. O salmo número 37 diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco os ímpios não existirá. Olhe para o seu lugar e ele desaparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram a espada e entesaram o arco para derrubar o pobre necessitado, mas matarem os da reta conversão. Porém a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrará. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não se envergonhando dos maus, e no dia de fome se fartarão, mas o ímpio perecerá, e o inimigo do Senhor serão como a gordura do cordeiro. Desaparecerão, em fumaça se deleitarão. Os ímpios tomam emprestado e não pagam, mas o justo se compadece e dá.
porque aquele quem ele abençoa herdará a terra, mas aquele que forem por ele amaldiçoado serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleitam-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadeça-se sempre, empreste a sua semente, é abençoada. Aparta do mal e faz o bem, e viverá para sempre, porque o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio empreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda os seus caminhos, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando o ímpio for desraigado. Eu vi o ímpio com grande poder, espalhando-se como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera-o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quando os transgressores serão totalmente destruídos, bem como seus descendentes, mas a salvação do justo vem do Senhor, e ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará, e ele livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiem nele. Eu li o Salmo todo de número 37. É óbvio que, na realidade, quando estivermos lendo o Salmo ou qualquer livro da Bíblia, é necessário lermos pausadamente, a fim de compreender o que se fala. Não adianta corrermos, porque o objetivo de ler a Bíblia é aprender, é obter um conhecimento para nós, para que nós possamos transmitir para outras pessoas que ainda são ignorantes. É nesse Salmo, certamente deve ter sido Davi que tenha feito, ele sim, a Bíblia diz que é o Salmo de Davi. Ele diz o seguinte, que a impressão que se tem é que as pessoas que não querem saber de Deus, elas prosperam mais do que as pessoas que são de Deus. A impressão que nós temos no mundo é que uma pessoa boa, ela parece que ela morre mais rápido do que uma pessoa não tão boa. A impressão que nós temos é que esse mundo é injusto. Mas na realidade isso não é apenas impressão. Esse mundo realmente é injusto. Eu vou citar um exemplo bem prático que aconteceu nesse final de semana. Uma luta entre um boxeador, campeão mundial, e um homem da mídia, que foi vencedor do Big Brother. Fizeram uma luta certamente forjada, mas o que aconteceu? Em 36 segundos de luta, menos de um minuto, tá? O homem ganhou 1,5 milhão. Aí eu te pergunto, quanto tempo trabalha um médico salvando vidas, ficando noite sem dormir para ganhar o equivalente a que esse homem ganhou? Será que é justo um salário desse para um homem que manipulou as pessoas a acreditar que teria uma disputa verdadeira? A felicidade verdadeira não consiste no bem que você tem. Nós não precisamos ter, nós precisamos ser. A exemplo disso, quando nós vamos para um velório. Certamente, cada um de nós já perdeu uma pessoa muito importante da sua vida. E lembra a angústia que nós ficamos naquele dia. E muitos de nós, inclusive eu, às vezes eu paro e faço uma reflexão sobre quando morrer uma das pessoas do qual nós gostamos muito, como será difícil a gente
conviver sem essa pessoa. O real sentido da vida é nos dado quando nós estamos meditando sobre ela, principalmente em um velório, que muitas vezes eu sei que qualquer mãe, eu digo mãe, mas eu digo mãe de verdade, qualquer mãe daria toda a fortuna que tem, quando elas têm fortuna, para apenas ter seu filho de volta, que acabara de morrer. Às vezes nós vemos hoje nas redes sociais, por exemplo, aquelas pessoas felizes, tirando foto na praia, bebendo, tomando um drink, dando risada. Aí você fala, nossa, que casal maravilhoso. Pena que eu sou da igreja, mas o meu casamento não é tão maravilhoso quanto dessa pessoa. Eles só vivem rindo um para o outro. E tudo é perfeito na vida deles. Aí uma semana depois, a gente recebe a notícia que o marido mata a mulher. Na realidade, o mundo, infelizmente, ele não tem nada para nos oferecer. O mundo em que as pessoas convivem é uma farsa. Elas querem passar para vocês uma impressão de felicidade, quando a verdadeira felicidade é nós termos o conhecimento da parte de Deus. E o único que nos pode dar a verdadeira felicidade é o Espírito de Deus somente. O mundo atua como uma novela, que a gente vê aquelas pessoas felizes, aquelas pessoas apaixonadas uma pela outra. A gente fala, nossa, como eu queria que meu casamento fosse assim. Não funciona desse jeito. Até no dia a dia hoje, as pessoas ao longo dos anos, elas se tornaram atores e atrizes. Elas atuam com a gente, da maneira com que elas querem que nós a vejamos. Muitas vezes elas mostram para a gente que são pessoas felizes, quando são pessoas que vivem à base de remédios depressivos. A verdadeira felicidade somente o Senhor pode dar. Você pode ter a vida, alguns momentos de alegria, mas são momentos provisórios. Isso é o fato de que no nosso país, eu costumo falar nosso país porque eu conheço mais as tradições do nosso país. É um dos motivos pelo quais, fim de semana, nós vamos procurar alguma coisa a nos agradar, porque muitas vezes nós mesmos não suportamos a nossa solidão. A gente vai procurar, vai num barzinho, vai procurar, muitas vezes, alguma mulher na noitada, para tentar ter um pouco de prazer diferente, porque o prazer normal, natural, do dia a dia, a gente não tem. A gente vai mais ou menos se enganar. Faz igual tinha um dito que dizia, me engana que eu gosto. O real sentido da vida é a gente viver a vida da maneira com que Deus quer que nós vivamos, praticando a justiça da melhor maneira possível, procurando ajudar sempre que pudermos, porque um dia nós seremos colocados num lugar muito melhor do que aqui. E não devemos cobiçar o que as pessoas têm, não devemos olhar para as pessoas que têm muito mais do que nós, que têm aqueles carrão luxuosos e tem muitas posses. Mas Jesus Cristo oferece para o cristão algo muito diferente. Ele diz assim, no mundo tereis aflições. E ele fala, se o mundo me odiou, ele vai odiar vocês também. Mas ele explica o seguinte, vocês vão viver nessa terra por um curto período. E na realidade, quando vocês saírem daqui, eu quero que vocês sejam aprovados por suas atitudes. Não quero que vocês façam comparação com as pessoas que têm bens. Porque o maior bem que eu tenho, que eu tinha, e continuo tendo, eu dei para vocês, que é a vida eterna. E eu entreguei a minha vida para provar o amor que eu tenho por vocês. E o que o mundo nos entregou até hoje? Vamos tentar lembrar? O que o mundo nos deu? Talvez deu condição de comprar uma casa, mas na realidade foi Deus que abençoou, porque Deus nos deu saúde. O mundo nos deu... É meio complicado, né? Parece que o mundo não nos deu muita coisa. Se você tem a capacidade de trabalhar, é porque Deus deu para você a perfeição, aquele que tem perfeição. Infelizmente, nem todos têm
são perfeitos para que possam trabalhar. Mas Deus promete um dia enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E Ele promete para nós um dia implantar um sistema justo aqui na Terra. Mas enquanto isso não acontece, não vamos usar o parâmetro do mundo, não vamos almejar as coisas do mundo, porque se Deus quiser nos dar riqueza, certamente Ele nos dará. Mas a proposta de Deus, a nossa missão não está muito vinculado à riqueza. Houve um relato um dia na televisão, Marcelo Rezende, aquele apresentador da Record, que ele falava corta para mim, e foram fazer uma entrevista com ele. Ele era muito rico. E falaram para o Marcelo o seguinte: você veio de uma base muito pobre e hoje você é um homem muito rico. E o que você quer nos dizer? Você venceu na vida? E ele diz o seguinte: hoje eu sou muito rico, mas eu daria tudo que eu tenho para poder voltar a ter meus pais comigo, a brincar como eu brincava quando eu era criança. E toda a riqueza que eu tenho hoje nem se compara aos momentos onde eu vivia ao lado do meu pai. Muitas vezes nós que não temos grande quantidade de dinheiro, muitas vezes podemos pensar que Deus é injusto, que Deus deu riqueza para uns e não deu oportunidade para outros. Bem na verdade que muitas vezes qualquer um de nós poderíamos ser rico, por dois motivos, ou por nascer numa família rica, ou muitas vezes por ser muito esperto. Muitas pessoas aplicam golpe em outras pessoas e acabam sendo ricos. E outra, poderíamos ter estudado também bastante e talvez hoje tivéssemos sido ricos. Mas o que nos conforta é que todo aquele que nasce tem a mesma possibilidade de herdar a vida eterna. Porém, aqueles que são ricos, eles são um pouco mais distantes do reino do céu. Lembra que Jesus Cristo falou? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino do céu. Porque onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Portanto, a riqueza, os bens materiais, muitas vezes podem nos atrapalhar de nos achegarmos ao reino de Deus. E Jesus Cristo é claro em dizer, gente, juntem tesouro no céu, onde o ladrão não rói, onde a traça não rói, e o ladrão não tem poder para tirar de você. As suas boas ações estão registradas no céu, e você terá um galardão por todas elas. Quando fazemos um bem para alguma pessoa, isso não ficará de graça, certamente Deus nos recompensará. Nós somos uma família, Deus quer que nós enxerguemos isso. Esse é um dos motivos pelo qual nós chamamos de irmãos e irmã. Hoje, infelizmente, é só uma força de expressão, não há um compromisso. Mas a vontade de Deus é que a gente se doasse um para o outro. É que nós ajudasse um o outro. Assim eram os discípulos. Eles eram colocados de dois em dois a fim de um fortalecer o outro, a fim de que o mais forte alimentar o mais fraco. É importante nós compreendermos que tudo irá passar um dia. Teremos percas valiosas, ficaremos tristes, muito tristes. Muitas vezes não compreenderemos o plano de Deus quando nós ficarmos entristecidos por algum fato que aconteceu em nossas vidas, mas uma certeza nós temos, que o Senhor nunca nos desamparou, nem nunca nos desamparará. Portanto, a ideia desse salmo é que nós devemos confiar em Deus. Nós devemos manter a nossa esperança alicerçada no Senhor. Bem sabemos que não temos. Nós utilizamos o dito Deus como um hábito de falar. Ah, Deus abençoe. Ah, vá com Deus. Ah, se Deus quiser. Mas muitas vezes é um Deus que a gente aprendeu a falar dessa maneira. Mas é um Deus que pouco conhecemos. É um Deus que representa muito pouco na minha e na sua vida. Mas é um Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes o ignoramos, mas tenha certeza de que Ele sempre está conosco, porque Ele nos julgará sobre todas as coisas o qual fizermos. Pense nisso. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.
E não tenha inveja do homem mau, nem do homem que prospera. Amém.